Oi, pessoal, eu sou o Gustavo Carriconde e hoje eu vou falar sobre um assunto que está muito na moda. Você já assistiu o filme Blade Runner, se você é mais velho, ou a série Black Mirror, se você é das gerações mais novas, onde o futuro parece que as tecnologias vão transformar o mundo numa verdadeira bagunça? Pois é, esse livro ele é o oposto desse cenário. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o meu amigo Carlos Nepomuceno. Ele já esteve aqui no Resumo Cast várias vezes. Ele é um futurista competitivo. Ele é um cara que gosta de gerar conteúdo, escrever livros para aquela galera que é futurista mesmo e não só fala de mimimi. Ele é autor do livro Administração 3.0 e também fundador da Escola Bimodal de Futurismo Competitivo. Tudo bem, Nepô? Beleza, Gustavo? Prazer estar aí contigo mais uma vez. Que legal, o prazer é nosso. E hoje a gente vai falar de um livro que eu sei que você gosta bastante, que é O Otimista Racional, do Matt Ridley. Fala um pouco sobre esse livro, né, pô? Qual é o problema que ele resolve? Não, o nosso amigo em inglês, ele faz ele ajuda as pessoas a entender que o mundo está indo para um renascimento e não está indo para esse mundo que você falou do Black Mirror, do Blade Runner. Todo mundo acha que o mundo está piorando e ele vai na direção contrária e também eu estou nessa linha. Estou extremamente otimista, né? Então esse livro é um livro que ele vai contra os pessimistas emocionais. O livro é o otimista racional versus os pessimistas racionais. Então tem a galera do pessimismo, então ele vai na outra direção. E o que é interessante é como ele sustenta, teoricamente, esse prognóstico. Por isso que ele considera que é racional. Na sua opinião, qual foi? Esse livro já faz algum tempo que ele foi escrito, né, pô? Na sua opinião, qual é o impacto que ele teve em posteriores estudos e até ele impactou os teus estudos? Por quê? Porque primeiro que ele foge, né? E a gente vai sempre trabalhando aqui, a gente viu aqui a gente tem visto aqui com as coisas que eu tenho falado contigo. Eu fui pegar os canadenses, né? Os canadenses foram para a história também. E é interessante que agora você vai pegar o Matt Ridley, que é inglês, que também vai para a história. Então, para mim foi muito importante, porque ele juntou tudo que a gente vinha trabalhando com a economia. Esse livro do Matt Ridley é um livro que ele fala da antropologia das trocas. Ele vai lá para trás, 400 mil anos atrás, para falar de como é importante as trocas para o ser humano. E a gente vem trabalhando aqui muito nas coisas das mudanças de mídia. Se eu pegasse os livros que eu tenho estudado, do McLuhan, do Pierre Levy, e colocasse assim um junto do outro, você vai ver que eles falam exatamente os mesmos momentos. A única diferença é que o pessoal da escola canadense não fala de economia e o Matt Ridley não fala de mídia. E aí a gente fala, opa, pega os dois livros, bota no liquidificador, mistura e, cara, funciona super bem. Casou geral, cara. O que você quis dizer com trocas? Fala alguns exemplos de trocas que ocorrem hoje, principalmente com as tecnologias que a gente vê aí surgindo, as novas tecnologias que proporcionam. Ele fala de reações químicas do ser humano, né, em que você confia, não confia. Então, o que acontece? Quando você consegue trocar com pessoas e você consegue trocar com pessoas que fazem coisas que você não faz, você aumenta as trocas, você vai para um círculo virtuoso, porque pessoas conseguem se complementar através das trocas. Então ele vai fazendo um estudo no passado, porque as pessoas vão dizer como é que o ser humano, né, como é que a sociedade vem nessa caminhada. Aí ele vai dizer que toda vez que você aumenta a possibilidade das trocas humanas, a sociedade vai para frente. Quando você reduz as trocas humanas, a sociedade vai para trás. Aí ele vai falar da internet, que a internet aumenta as trocas e, a partir daí, ela permite que você entre num processo de renascença, que eu também tenho esse diagnóstico. E dá um exemplo de como um empreendedor ele pode pensar, ter uma ideia de negócio só com essa entendendo essa lógica
de trocas e como é importante construir coisas com outros. Como é possível uma pessoa que está, por exemplo, isolada em um local onde ela não tem à volta dela outras pessoas fisicamente conectadas, como ela pode usar os cérebros de outras pessoas em qualquer outro lugar do mundo para construir coisas, construir soluções para problemas, construir empreendimentos, construir negócios. É possível isso? Claro, aí a gente vai entrar um pouco na discussão. Vamos pegar, por exemplo, o Airbnb, né? Então, você recebe um cidadão aí da China, onde é que você está, para vir para o Brasil, fica aqui em casa, aluga um quarto. Então, ele vai vir para cá, vai ficar aqui num quarto, eu não conheço ele, ele não me conhece. Como é que é possível a gente fazer isso? Primeiro, a gente tem os canais que permitem isso, e depois você tem, isso não está no livro do Matt Ridley, mas está dentro da que a gente tem estudado, você tem as estrelinhas. As estrelinhas permitem que ele me conheça e eu conheça ele, independente se a gente se conhece pessoalmente. Então, você amplia a possibilidade de troca entre os desconhecidos. Então, o empreendedor hoje, ele tem que entender que o grande salto que existe, que o Matt Ridley fala da explosão das trocas, e a gente complementa, a gente sempre está complementando. O Matt Ridley fala coisas, o Pierre Levy fala as outras, e a gente aqui no Brasil fala outras. Então, a gente faz a junção. Então, o grande barato hoje é juntar pessoas que não conseguiam se juntar antes, né? Você fazer jogo. Isso vale para crowdfunding, por exemplo, né? Vale para o Airbnb, vale para o Uber também. Você pega um motorista que você nunca viu, ele pega um passageiro que nunca viu e a gente está fazendo negócio. Então, a gente tem uma explosão de negócios entre ex-desconhecidos. Entendeu, Gustavo? Ex-desconhecidos estão agora, com as estrelinhas, podendo fazer negócio. Não era possível fazer porque não havia confiança. E é isso que o Matt Ridley fala. Quando você aumenta as trocas, você aumenta a confiança e a diversidade humana somada permite que você vá para um renascimento. Legal. Eu não li o livro ainda todo, não terminei o livro, mas eu sei que ele fala sobre o aumento da quantidade de pessoas do mundo e isso ocasionou nessa possibilidade imensa que a gente tem de juntar tecnologia e fazer essas trocas. Além dessa explosão demográfica e essas explicações, o que mais você diria que tem interessante lá no livro e a gente pode, no futuro episódio do Resumo Cast sobre esse livro, debater? Ele fala, a base, né, eu tenho conversado isso com todo mundo aqui nos episódios que a gente já fez, que a gente, para trabalhar bem o futuro, a gente tem que ter uma escola de pensamento. Então, esse livro, ele traz uma bagagem da escola de pensamento, da escola austríaca de pensamento. O embasamento todo dele é da escola austríaca de pensamento, que é uma escola descentralizadora, né, que o pessoal chama de escola liberal. Essa escola percebe, né, a importância das trocas para o ser humano, ele tem toda uma bagagem nessa linha de raciocínio, e aí a gente, então, a partir dessa visão que ele tem, a gente vai juntando com as visões que a gente vai tendo e vai colocando. Então, ele coloca essa questão demográfica, e aí ele coloca essa questão das trocas, que a gente trabalha também. O que ele não faz é o casamento das mídias. E o mais engraçado, que ele vai colocar 400 mil anos é quando surgem os gestos. Depois aí ele diz que houve um boom econômico com 80 mil anos, que é o surgimento da oralidade, que vai aparecer em outro livro, depois a gente vai falar para frente. Depois ele vai comentando, e tem muita coisa bacana para falar, que é a junção de duas escolas, a austríaca e a canadense, e nós aqui no Brasil juntando essas duas e botando no liquidificador, que é o que eu vou falar aí no episódio. Legal, então se você que está nos assistindo aqui gostou desse livro, gerou interesse e quer escutar ele em algum episódio do Resumo Cast futuro, deixe o seu comentário aqui e explica por que você quer saber mais sobre esse assunto, sobre esse livro. Obrigado, Nepô. Valeu, Gustavo. Grande abraço. Até mais. Tchau.